ler de Gênesis, capítulo 41, do verso 37 até o verso 43, acho que sim, 44. Tá? Então, nós vamos ler o Gênesis, capítulo 41, do verso 37 ao verso 41. Tá? Como eu disse, o tema hoje é política, saber viver numa democracia. Tá? Saber viver numa democracia. E eu disse aqui, e eu repito isso, que a Bíblia, de capa a capa, ela tem o exercício político, tá? O exercício de poder, o exercício de governo, de Deus para com os homens, dos homens para com os homens, tá? E esse é um conceito de política, tá? Eu tenho aqui umas definições de política que eu coloquei aqui, né? Fiz uma pesquisa, mas essa é a ideia de política, tá? Mas e na Bíblia nós temos, né, esse texto aqui de Gênesis 41, do 37 ao 44, fala de José. José, ele teve uma participação política muito importante no contexto bíblico, muito importante. E ele conseguiu entrar na política, exercer a atividade política, porque de um jeito ou de outro todos os cidadãos exercem uma atividade política, ou porque ele é votado, ou porque ele vota, não importa, ou porque ele participa diretamente de uma organização, de um poder, né, ou um poder executivo, ou um poder legislativo, ou porque de alguma forma também ele tem os seus direitos e deveres e ele quer que os seus direitos sejam, no caso, observados, né? E ele também tem que cumprir, logicamente, ele tem os deveres, né, para com a cidade, para com o Estado, e tem os seus direitos também, né? Então, isso é um exercício político, tá? Mas muito bem. Então, José fez isso muito bem, ninguém pode falar de José com relação ao exercício político como servo de Deus. Ele fez muito bem, é uma biografia linda de José, tá? Isso parece inquestionável, né? Bom, aqui diz assim, Gênesis 41, do 37 ao 44. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Ou seja, aqui é aquele sonho que Faraó teve, aí José interpretou o sonho, aquela coisa toda, e deu alguns conselhos, né? E ele falou, deu um conselho, dentro do conselho, ele disse que deveria encontrar um homem que fosse hábil, sábio, para poder administrar o Egito, né? Isso daí. Aí, aqui ele diz, né, o conselho foi agradável. O conselho de quem? O conselho de José, tá? Que foi tirado da prisão, aquela coisa toda, e estava lá injustamente e tal, e Faraó vai agora promovê-lo a uma posição poderosíssima no Egito, né? O segundo homem no Egito. Olha bem, no texto. Verso 38, disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como esse, em quem há o Espírito de Deus, né? No caso referindo-se a José, né? Que tinha dado os conselhos para Faraó, para vencer os 7 anos de escassez que teria no Egito. Muito bem. 7 anos de bonanças, né? De bons frutos, né? De boa produção, e também mais 7 anos de escassez, né? Então, bom, depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu, ou seja, sábio para poder ser o administrador desse tempo, né, de dificuldade, de crise e tal, e conduzir o Egito e fazer com que esses 7 anos de escassez que teremos, ninguém aqui morra de fome, etc, né? Muito bem. O verso 40 diz, o 39, depois disse Faraó a José, visto que Deus, já li esse daqui, né? O 40, administrarás a minha casa, né?
e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Olha bem, o Faraó coloca José numa posição de extrema honra e de poder, né? De governo, tá bom? Então ele é elevado a essa posição, certo? É bom quando Deus eleva a pessoa, né? E não quando a pessoa quer ser, mas Deus realmente coloca a pessoa lá, que bom, bênção, né? José foi Deus que colocou, ele usou o Faraó e ele chegou lá, né? No poder, né? Deus fez isso. Bom, disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Olha bem, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Isso mostra um exercício político, tá? De poder, de organização, né? De liderança, né? De governança, essas coisas, né? Isso é um exercício político. Bom, o verso 42 diz assim: então tirou Faraó o seu anel, né, de sinete da mão, e o pôs na mão de José, e fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Tá vendo? Ele vestiu José com a melhor vestimenta, colocou um anel lá de sinal de autoridade, tudo, né? E deu aqui um colar de ouro, né? Tudo isso aí deu para José na hora ali. Tem gente, e até há pastores que falam assim: Deus não está procurando pessoas ricas, Deus não está procurando pessoas, não está querendo pessoas afamadas, não está querendo pessoas poderosas. Olha, José mostra claramente que o problema não está se alguém é rico, se alguém é pobre, se alguém tem fama, se alguém não tem fama, se alguém tem poder ou não tem poder. O problema não é esse. As pessoas ficam falando isso, talvez pensando em pessoas que querem o poder e querem conquistar o poder a todo custo, de todas as formas, todos os meios, né, maquiavélicos e tal. Talvez as pessoas pensem nisso quando criticam alguém que tem poder, ou quando criticam alguém que tem dinheiro, um rico soberbo, um rico avarento. Talvez seja isso que as pessoas estejam pensando, ou alguém que tem fama e fica mitidão, tal. Mas existem pessoas como José que tinham riqueza, tinham poder e tinham fama e eram humildes diante do Senhor e serviram a Deus. Então o problema não é a riqueza. A riqueza não muda ninguém, a fama não muda ninguém e o poder não muda ninguém. O poder, a fama e a riqueza revelam as pessoas que já existem dentro de nós. Esta é a verdade, tá? Porque nós podemos, com a riqueza, glorificar a Deus, com a fama, glorificar a Deus e com o poder, glorificar a Deus, tá? Então, essa é a questão, né? E José teve tudo isso e glorificou a Deus e honrou a Deus, né? O exercício político dele foi, até que se prove o contrário, pelo menos no que se refere à Bíblia, perfeito, né? Fora dela, aí é outra coisa, e também não se tem notícia, né? Muitas notícias disso. Agora, na Bíblia está muito claro que José foi um político extraordinário, né? Excelente, um bom, né? Político, né? Um cristão, né? Cristão entre aspas, lógico, entendendo que cristão aqui é um servo de Deus, tá? Para o contexto, porque não usava-se essa expressão no contexto de José em 1880 e poucos, tá bom, gente? Quando ele chegou no poder, tá bom? Antes de Cristo, claro. Vamos lá. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Isso é um exercício político, amado. Exercício de poder. Bom, o que eu quero dizer aqui, então? Qual é a palavra, a ideia aqui? O assunto hoje é política, saber viver uma democracia, tá? Nós temos vários tipos de poderes e de contextos, né?
No caso de José aqui, é um contexto totalmente diferente, é um contexto que pode ser chamado de absolutista e tal, com um poder absoluto de um rei, de um faraó, beleza, tudo bem, certo? Mas nós estamos num contexto democrático, pelo menos nos países ocidentais, isso é muito comum, né? E no Brasil é um exercício democrático, tá? Então, o que seria então uma política, né? A pessoa tem medo de política, não gosta que fale em política. Poxa, as pessoas estão totalmente erradas quando falam assim, porque elas estão indo contra o próprio Deus. Porque o Deus fez o ser humano, criou-nos com essa capacidade, com essa condição de sermos exatamente seres políticos, né? Que exercem a política, que no seu dia a dia exercem, né? De um jeito ou do outro a política, tá? Quando eu, como cidadão, eu exerço a questão política, porque eu sou governado por alguém. E em alguma situação em esferas inferiores, por exemplo, em família, ou igreja, ou em outros âmbitos, eu exerço poderes políticos, né? Porque é atividade de governar, é atividade de lidar com o poder, é atividade das relações humanas, né? Essas coisas todas. Então, política é a atividade desempenhada pelo cidadão quando exerce seus direitos em assuntos públicos, através de sua opinião e de seu voto. Então, se eu tenho uma opinião, eu estou exercendo ali uma questão política. Quando eu dou uma opinião sobre um determinado assunto, sobre a comunidade, sobre a sociedade. Quando a pessoa diz assim, eu detesto política, ele está exercendo o seu poder político. Entende? Quando ele manifesta a sua opinião, ele está nessa atividade de manifestar a sua opinião contra um poder político, ele está exercendo um poder político. Tá? O negócio é ele saber fazer isso. O problema não é a política em si, o problema é saber exercê-la, né? Vivê-la, né? Viver numa democracia onde temos opiniões diversificadas e temos que respeitá-las, né? Assim como nós também queremos que respeitem as nossas opiniões, né? Bom, a palavra tem origem nos tempos em que os gregos estavam organizados em polis, por isso política tem a ver com a palavra polis, né? Polis são cidades-estados gregos, né? Nome do qual se derivam palavras como politique, né? Que é política em geral, ou politikóis, dos cidadãos, pertencente aos cidadãos, tá? Que entende-se ao latim politicus, né? E chegam às línguas europeias modernas através do francês, politique, né? Que lá por volta de 1265, né? Era definida isso daí. Então, é isso aí. Então, a política como forma de atividade ou de prática humana, tá? Está estreitamente, né? Ligado ao poder, né? O poder político é o poder do homem sobre outro homem, tal. Então, quando nós exercemos a questão política nas nossas relações, quando convivemos no trabalho, é um exercício político ali, tá? Aqueles que são governados ou liderados e aqueles que são que lideram, né? Então, há aqueles que lideram, há aqueles que são liderados, ali no exercício político. Em qualquer lugar, na comunidade, se tem uma associação, é um exercício político. Na família, o exercício político, porque há autoridades dentro da família. É o pai, a mãe, os filhos, há uma relação de poder ali, tá? Então, essa atividade é um exercício político. Então, quando eu volto a dizer, quando eu manifesto a minha opinião, muitas vezes eu sou contra, né, o prefeito X, eu não concordo com o prefeito X, eu não concordo com o vereador X. Eu estou manifestando, e é um direito que eu tenho, um exercício político, tá? Então, a política, ela é essencialmente do cidadão, é essencialmente do ser humano, pertence ao ser humano, tá? Desde do Éden, né, quando Deus criou todas as coisas e tal, ele colocou bem claro ali o homem para governar, o homem para dominar, tal, é um exercício político.
Então o problema não é a política, são aqueles que fazem a política, né? Entende? O problema são as pessoas que fazem a política e não a política em si, não o exercício político em si, tá? Que fique bem claro isso. Então, quando alguém diz assim, eu detesto a política, eu não gosto de falar em política, ele já está sendo político. Nós já estamos sendo políticos, porque nós, dando as nossas opiniões, já estamos exercendo o direito como cidadão, né, de manifestar a minha opinião, de colocar a minha opinião numa democracia, né? No poder absoluto, ainda que eu faça isso, eu poderia ser preso e morto, só simplesmente por dar a minha opinião sobre um determinado assunto, porque não há liberdade para isso. Mas na democracia, há liberdade para isso. E isso, né, essa questão, né, é um exercício político. Tá bom? Então nós estamos aí nas eleições, eleições municipais, eleições aí com os seus prefeitos e os vereadores. E aí a gente deve pensar assim, qual é a função de um prefeito? Eu vou aqui, tá listado aqui, pesquisinha que a gente fez aqui, listado, vamos lá. O dever dos prefeitos negociar convênios e obter por outras formas benefícios ou auxílios para a sua cidade, apresentar projetos de leis à Câmara, sancionar, promulgar, fazer publicar e vetar leis, né? Convocar extraordinariamente a Câmara, quando necessário, representar o município em todas as circunstâncias, deve se relacionar com organizações comunitárias, lideranças locais, buscando o seu apoio quando necessário, consultando-as, ouvindo-as para conhecer as suas aspirações e as suas necessidades, de modo a integrá-las ao processo decisório municipal e governar com uma comunidade. Bom, o prefeito tem essa função básica aí que já viu, executar, o executivo, ele vai executar, e ele vai trabalhar, claro, né, nessa relação, deveria ser, nessa boa relação com a Câmara, tá? O prefeito. Então, peraí, qualquer pessoa pode chegar a ser prefeito? Não, quem chega a ser prefeito, né, quem chegar a essa posição de prefeito, deve ser uma pessoa que esteja preparado, conhecer um mínimo de leis, alguma coisa, deveria conhecer o mínimo de leis, né, o mínimo, né, o básico de leis, deveria conhecer para poder exercer esse comando executivo. Eu sou da opinião de que todas as pessoas que se candidatam para serem prefeitos deveriam primeiro ter uma preparação, não é necessário, não estou dizendo que seja necessário ter o estudo A, B, C, D, mas é necessário que a pessoa tenha um preparo, entendendo de leis, entendendo de gestão. Seria necessário que tivesse um preparo para isso, deveria ser um critério para administrar o município, porque se administrar nossa casa já é difícil, ou uma pequena empresa, imagina o município, né, gente? Então, tem muita gente que chega ao poder e ele não tem condições nenhuma de chegar ao poder, né? Mas o maior atributo, a maior qualidade de alguém que chega a ser prefeito é a honestidade dele, né? É a honestidade. Então, alguém que é prefeito, é lógico que ele não pode comprar voto de ninguém, gente. Pelo amor de Deus, não tem sentido. Alguém que, se ele compra voto agora sendo o candidato, quando ele for prefeito, ele vai, claro, vai ser, se ele é corrupto agora, será corrupto depois, né? E, na verdade, a gente tem que entender que a culpa disso, se o prefeito chega lá, é porque os eleitores colocaram ele lá. E se ele comprou os votos desses eleitores, ou de uma parte desses eleitores, esses eleitores são culpados e são corruptos, igual o prefeito. Tá? Isso está na lei. Está na lei. Isso não é o que eu estou, é lei. Tá? Tanto é corrupto aquele que compra voto, quanto aquele que vende o voto. Por isso que eu nunca incentivaria ninguém a vender o seu voto, em hipótese alguma, porque seria apologia ao crime. Entendeu? E eu poderia, se eu fizesse isso, falar assim, não, venda o seu voto, pega e depois pega o dinheiro e dá para outra pessoa, e não vota nele. Isso, além de estar mentindo, e é uma coisa que o cristão jamais deveria fazer, ele está fazendo apologia ao crime, tá? Porque está na lei. Então,
tanto comprar quanto vender é errado, acabou, é corrupção. Então, um dos critérios, o maior critério, né? O maior critério, eu falei do preparo aqui, mas o maior critério para chegar no poder municipal, falando do poder municipal, é a honestidade. Então, se ele compra o voto, ele já não é digno de assumir a posição de prefeito, porque já é corrupto. Entende? O vereador é a mesma coisa. Se o vereador, seja quem for, se o vereador compra o voto, ele já não tem condições. Agora, vamos ver aqui as atribuições dos vereadores. Vamos ver aqui, eu listei alguma coisa aqui, de uma pesquisa que eu fiz, listando aqui as atribuições, os deveres dos vereadores. Analisar e aprovar leis ligadas a prefeituras, tá? À prefeitura e ao poder executivo, quer dizer, ele tem que analisar e aprovar leis ligadas ao que à prefeitura e o poder executivo. Ele tem que analisar. Para analisar, ele tem que entender um pouquinho de leis. Ninguém que chega lá, por isso que eu acho que ninguém, o critério para ser candidato a prefeito, a vereador, eu não estou falando de estudos acadêmicos, eu estou falando de preparo mínimo de leis, de conhecer leis. Não tem sentido. Alguém que vai legislar não conhece leis, não existe, é uma incoerência. Tá? E o critério deveria ser isso, deveria ter algum tipo de curso, alguma coisa assim, né, para alguém ter condições de analisar as leis, tá? E tal. Aí, o dever do vereador, fiscalizar vários órgãos da prefeitura, além de requerer prestação de conta por parte do prefeito, né? Votar projetos de lei, ele tem que votar projetos de lei, né? Receber os eleitores e ouvir sugestões, críticas e reivindicações. O vereador tem esse papel, tá? Promover a ligação entre os eleitores da região que representam o governo, elaborar e redigir projetos. Olha, como alguém vai redigir um projeto se ele não tem um conhecimento, né? Então é complicado, né? Criar leis, como que vai criar leis, né? Criar leis com o intuito de formar uma sociedade mais justa. Como que ele vai criar leis que, para criar leis, ele tem que conhecer a lei estadual, ele tem que conhecer a lei federal, porque a lei municipal não pode entrar em contradição com a lei estadual e a lei federal? Meu Deus! Então, uma pessoa, para chegar a ser vereador, ele tem que ter um preparo, né, para chegar a isso daí. Quando eu estou falando aqui, eu não estou pensando num município e outro, gente. Eu estou pensando no sentido geral, Brasil, país democrático, entendeu? Apresentar e aprovar leis que melhorem a cidade e a qualidade de vida de seus moradores, né? Etc, etc, etc. Isso aí são os deveres do vereador. Meu amado, minha amada, e o crente pode, o cristão pode exercer o poder, pode participar da política? Claro que pode. Lógico que pode, gente. Tem sentido. Como que o cristão não pode exercer? Como que ele não pode participar de eleições? Desde que ele represente bem o nome de Cristo. Represente bem a igreja de Cristo. Não envergonhe Cristo, não envergonhe a igreja. Seja honesto. Entende? Então é isso daí, tá? A política é saber viver, no caso, saber viver numa democracia, um exercício político. E saber viver numa democracia, conhecer os seus direitos, conhecer os seus deveres, exercer a política, tanto aqueles que governam quanto aqueles que são governados, com honestidade, certo? Porque, e aqueles que querem chegar a ser prefeito, isso não é pecado, não é errado? Claro que não, poxa, lógico que não. Desde que você tenha o intuito de abençoar o povo, de usar o talento que você tem, a virtude que você tem, para poder abençoar pessoas e não tirar vantagens financeiras, né? Não pode, quem chega a ser prefeito, ele não pode ter como princípio o dinheiro. Se ele tiver como princípio o dinheiro, ele será corrupto.
Assim o vereador também, ele não pode ter como princípio o dinheiro, que se ele tiver, ele também será corrupto. Então ele tem que ter como princípio o bem comum, o bem da população. Por isso, república, o bem do povo, o bem das pessoas. Por isso, democracia é o povo olhando o povo, cuidando do povo, né? Até porque é o povo que sustenta, né, os políticos desta nação. E eu não tenho problema nenhum com relação aos salários que eles ganham. Porque se eles fossem honestos, ganhando o salário que eles ganham, e fossem honestos, tudo bem, tudo jóia. Pode ser que um ou outro aí, lamentavelmente, ganhe mais do que ele deveria, mas se eles fossem honestos, né, isso é o principal, honestidade, tá? Não jamais ser corrupto, não comprar voto, não vender voto para ser candidato, e quando exercer o poder como prefeito, quando chegar lá como prefeito, ser honesto. Ser honesto. Estamos precisando de políticos honestos nesta nação. E se um cristão chega a ser prefeito, ele chega ao poder a ser vereador, que ele seja honesto, que ele represente bem, né, o nome de Cristo lá, porque senão vai ser mais um que vai envergonhar o nome de Cristo nessa terra, tá? Então a política não é errada. A política não é pecado, o exercício político faz parte do cidadão, faz parte das pessoas, né? Eu, como cidadão, estou no exercício político. Quando dou a minha opinião, eu estou no exercício político, né? Quando eu digo eu não gosto de política, eu estou exercendo o meu papel político, porque eu estou dentro de um contexto de governo, de um contexto de poder, de contexto de direitos e deveres, tá? Como cidadão. Então, é isso daí, tá? E é um direito que eu tenho de não gostar do exercício político ou da política, mas, querendo ou não, no sentido, né? Nós somos políticos, né? O próprio Cristo exerceu o poder político, né? Na Terra, você vê que ele lidou com os poderes políticos, né? Ele lidou com o Império Romano, ele lidou com as autoridades judaica e tal. Bom, é isso daí, certinho? Política, quem não viu aí o vídeo todo, a live, veja do início, depois vai ficar gravado aí o que é política, o conceito de política. Devemos saber viver numa democracia. É isso aí, resumindo, saber viver numa democracia, conhecendo os seus direitos, conhecendo os seus deveres e vivendo uma vida como cidadão de honestidade. Quer você seja alguém que governe, quer que você seja governado, né? Você tem que exercer a política com honestidade. Amém? Vender o voto, comprar voto, é corrupção, é crime perante a nossa lei, tá? Então não venda o seu voto por nada e muito menos minta, né, para alguém que você vai, você pega o dinheiro dele e você mentindo para ele que você vai votar nele. Isso, além de ser corrupção, de ser crime, porque você também é criminoso, você está lamentavelmente mentindo também, tá? Então, e o pai da mentira é Satanás, então acabou, tá? Então, conselho de cristão é esse que eu estou dando, é um conselho bíblico, tá? Eu mostrei aqui que José exerceu sim a política e exerceu com dignidade. Não só José na Bíblia, Moisés com dignidade. Não só Moisés na Bíblia, como Josué com dignidade. Não só esses aí, como Davi e tantos outros com dignidade, né? Reis que não foram perfeitos, mas reis que exerceram com dignidade, tá? Então exerça com dignidade. Daniel estava lá no meio do politeísmo, no meio de uma situação complicada, e Daniel ali exerceu com dignidade. Então não diga que política é pecado, não diga que política é errado, não diga que cristão não deve falar de política, porque ele em si, falando ou não, até o seu silêncio é o exercício político dele, tá? Então, vamos viver de acordo, como diz as Escrituras Sagradas. Sim, né? Dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade, viver com honestidade como cidadão cristão, né? Que represente Cristo na terra, tá? Porque isso tudo que passa, mas o governo de Cristo, o reino de Cristo permanece para sempre. Amém?